Aleluia, Maranata, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós declaramos fogo do Seu Espírito aqui no nosso meio, Pai. Nós declaramos o poder de Deus transformando as nossas vidas. Nós estamos aqui para Te cultuar e nós queremos Te dar, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, porque o Senhor é digno do nosso melhor. E nós estamos, Pai, desejosos pelo grande dia que a trombeta vai soar e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos desejosos, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque temos a certeza de que Ele está chegando. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode sentar, fala com esse irmão que está aí do seu lado. Glória a Deus, dá um abraço, um aperto de mão caloroso, amém? O Senhor é bom. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar em um domingo à noite, amém, queridos? Nós viemos aqui para cultuar, para louvar ao Senhor. O culto já começou, nós já adoramos a Deus através aqui das canções, né? E que canções tão maravilhosas, ungidas, que servem como essa ferramenta de adoração. Mas tem muito mais. Esse é um ambiente de milagres, esse é um ambiente de coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Esse é um ambiente, irmãos, onde você dá a Deus, mas Deus faz com que você receba coisas grandiosas. Então fica com expectativa nessas verdades, que certamente Deus vai suprir cada uma das nossas expectativas nessa noite. Amém, queridos? E para a gente começar essa parte do culto bem, eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando, que estão fazendo aniversário hoje. Se você fez aniversário ao longo dessa semana ou está fazendo aniversário hoje, eu queria te convidar aqui à frente. Nós queremos orar por você, amém? Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento ou de casamento. Nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você se alegra pela vida dos nossos irmãos? Você pode estender as suas mãos para cá e liberar palavras de bênção sobre a vida deles? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos tão maravilhosos. Pai, nós declaramos uma estação sobrenatural se iniciando nesse novo tempo. Em nome de Jesus, declaramos as bênçãos que já os pertencem, Pai, em plena manifestação ainda nesses dias. Declaramos uma estação de paz, alegria, prosperidade, saúde, Pai. Declaramos eles correndo a carreira que lhes está proposta velozmente. Em nome de Jesus, nós os abençoamos nessa nova estação. Em nome de Jesus, amém, amém. Feliz aniversário, uma salva de palmas para eles. Tem um presente da nossa igreja aí para vocês. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós vamos assistir agora o Verbo News e eu queria que você ficasse ligado aí em toda a nossa programação. 9 de novembro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nesta sexta teremos a Confrarema e a edição desse ano terá como tema Black White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte.
Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paranifo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro, há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Certamente você anotou tudo aí na sua agenda, amém? Aí no seu celular, e você está bem inteirado de todas as programações que nós teremos na nossa igreja. Eu só queria reforçar para você que ainda não fez o Rema, né? Você que ainda não sabe o que é o Rema. Talvez você seja de outro planeta e não conheça o maior centro de treinamento bíblico do mundo, mas o Rema está com as matrículas abertas. Então, ao final, você vai poder se direcionar lá à secretaria, fazer a sua matrícula, ou você que não sabe o que é e quer saber mais sobre o Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá na secretaria também a equipe vai ter um grande prazer de te esclarecer, de tirar suas dúvidas, e certamente você vai sair daqui matriculado. O Rema, queridos, é uma ferramenta poderosa que tem sido usado por Deus para salvar vidas, para fazer ministérios avançarem, para salvar casamentos, para transformar famílias, para transformar chamados. Então, é uma ferramenta de conhecimento da palavra, amém, queridos? E isso é o que transforma as nossas vidas. Então, Deus tem usado poderosamente o Rema para mudar as nossas vidas. Foi assim comigo, foi assim com qualquer um que está aqui, que é graduado do Rema. Você pode perguntar a qualquer um deles e eles vão dizer que a vida deles nunca mais foi a mesma
depois de ter o conhecimento adquirido da palavra de Deus através do Rema. Então, as matrículas do Rema estão abertas, certamente lá vai ter uma condição especial para você. Então, procura lá a nossa secretaria que a equipe vai te atender com muito prazer, tá bom? Glória a Deus. Onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo na Igreja Verbo da Vida em Teresina, faz um sinal com a sua mão, a gente quer te conhecer. Olha só quanta gente. Querido, daqui eu consigo te ver muito bem, né? Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Mas para você ser recebido por toda a nossa igreja, eu queria pedir, por favor, para você ficar um instantinho de pé, tá bom? Então fica de pé. Você que está perto desses irmãos maravilhosos já sabe o que fazer. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Amém? Se você já congrega em algum lugar, então leva um abraço nosso, um grande abraço nosso para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você ainda não congrega em nenhum lugar, certamente aqui é um bom lugar para você congregar. Aqui você vai achar portas abertas e uma família disposta a te amar e te receber. Amém, queridos? E como a gente já sabia que vocês viriam, a gente preparou uma sala que nós chamamos de sala VIP. A gente não quer tomar muito seu tempo lá nessa sala, mas nós queremos te conhecer um pouco melhor e te presentear. Então, ao final, eu vou voltar aqui e vou te dirigir até essa sala, onde nós vamos te dar um presente, te conhecer um pouco melhor, vai ser rápido. É só para você sair daqui com a marca do nosso amor, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos continuar o nosso culto, a nossa adoração, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, abre aí a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Eu queria te lembrar também que hoje você vai ter a oportunidade de semear aqui no nosso projeto Bem na Hora. Amém, queridos? O projeto Bem na Hora é um projeto que nasceu no coração de Deus e tem sido usado, né, por Deus para abençoar tantas famílias e tantas pessoas da nossa igreja e também da comunidade. O projeto Bem na Hora, ele visa a arrecadação de alimentos. Então, você que trouxe o alimento, no momento em que você vier aqui depositar a sua oferta, você vai poder trazer o seu alimento e depositar nesse cesto que nós temos aqui na lateral direita do palco, tá bom? Então, você que trouxe o alimento, você pode semear também no projeto Bem na Hora e certamente isso vai alcançar alguém, ou da nossa igreja ou da comunidade, que esse projeto tem alcançado tanto. Provérbios capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, a gente começa esse momento dos dízimos e das ofertas dizendo assim para você: vamos continuar a nossa adoração? Porque quando nós falamos sobre adorar a Deus, a gente logo é levado a achar que a gente só faz isso através das músicas, né? Mas adorar a Deus, irmãos, tem a ver com essa honra, né? Dita aqui em Provérbios 3, tem a ver com uma disposição no nosso coração de dar. Dar é uma expressão de amor. Você vai lembrar quando a Bíblia diz que Deus amou tanto a mim e a você, amou tanto o mundo, que Ele deu. E Ele não deu algo qualquer. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então, dar tem tudo a ver com essa expressão de honrar, de amar. E a gente, irmãos, nós já demos a nossa vida ao Senhor. Se demos a nossa vida, irmão, o que é o nosso dinheiro? Amém? Tudo que temos e somos já é dele. Então isso é honra, isso é louvor, isso é adoração através das nossas finanças. E quando a gente faz isso, se cumpre o que diz no versículo 10 nas nossas vidas. Diz: se encherão fartamente os teus celeiros, as tuas contas, a tua carteira, os teus negócios se encherão fartamente, e a Bíblia diz que transbordarão de vinho os teus lagares. Isso fala sobre tudo que você colocar as suas mãos para fazer, empreender, irmão, vai dar certo, vai ser um sucesso, vai prosperar, porque o seu coração está ligado com honra,
a Deus. Devoção, amar ao Senhor, também no que diz respeito às nossas finanças. Amém? Então, com esse entendimento, eu queria que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope, né? Se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, tem um envelope aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope, você vai encontrar a chave Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Também está aparecendo aqui no telão atrás. Você pode fazer isso através dos meios digitais. E lá atrás você pode fazer também através de maquinetas de cartão de crédito ou débito. São inúmeras ferramentas que nós temos para não deixar de adorar ao Senhor. Amém, querido? Então eu queria que com esse entendimento você separasse aí a sua oferta. Você pode levantar bem alto, nós vamos orar e você vai sair do seu lugar fazendo uma grande festa, com grande alegria, para honrarmos juntos ao Senhor nessa noite. Amém? Então levante seu envelope, você que vai fazer através de meios eletrônicos, levanta a sua mão, nós vamos orar. Pai, é com alegria que nós queremos te agradecer nessa noite, pela oportunidade que nós temos de te honrar, de provar o nosso amor, a nossa devoção, Pai, também através das nossas finanças. Tudo que nós somos, Pai, é seu, e o que nós temos também nós queremos te entregar, Pai, sem reservas. Em nome de Jesus, é com alegria que nós fazemos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, querido, e vem ofertar e dizimar com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, eita, 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 eita. Dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, eita, 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 eita. Dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, dança-me alegrar com uma colheita, eita, 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 eita. Adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai, tu és verdadeiramente Deus, tu és o pão que vida Jesus, tu és adorado para sempre exaltado, tu é a glória e a vitória, Jesus, teu nome tem todo o poder, Rei da minha vida, receba o louvor. Gratidão, tu és merecedor, Jesus, de toda adoração.
obrigado, Senhor. Estamos aqui nessa noite, com o coração alegre, com o coração grato a tudo que o Senhor tem feito e proporcionado nas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Estamos aqui para te dar o perfeito louvor. Levantamos as nossas mãos para te bendizer, para te adorar, para dizer o quanto te amamos, o quanto você é importante, o quanto você é essencial para nós. Te amamos, Pai, te amamos. Recebe do nosso louvor, da expressão da nossa adoração, recebe da nossa gratidão nessa noite. Contamos com a tua sabedoria, contamos com a tua graça sobre nós, a fim de que aprendamos um pouco mais sobre a tua palavra. É com toda a humildade e mansidão do nosso coração, e também com todo o temor e reverência, que nós, nesse momento, abrimos as nossas mentes e os nossos corações para receber de uma porção poderosa da tua palavra, entendendo que ela é a verdade absoluta nas nossas vidas e que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Faz, opera, realiza, segundo o teu querer. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e declaramos, Pai, a tua influência, o teu Espírito agindo nas nossas vidas com liberdade, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, que bênção. Gente, obrigado. Graças a Deus, pode sentar. Vocês estão bem? Graças a Deus. Crente tem que estar bem. Amém. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É verdade que a gente passa por problemas, por circunstâncias, dificuldades. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas sabe de uma coisa? Fiquem animados. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a instrução que Ele nos dá. Essa é a palavra que Ele nos dá. Então a gente precisa estar animado, a gente precisa estar bem, não importa a circunstância, não importa o cenário que se apresente para nós, não importa os quadros que o diabo tenta pintar, irmãos, a gente precisa estar bem. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala para nós. É isso que Ele está falando para você nessa noite. Então não fique cabisbaixo, não fique tão sério, carrancudo, fique alegre, fique animado, porque Deus Ele tem sempre o melhor para você. O problema na vida do crente, ele tem prazo de validade. Pode ser que você esteja enfrentando uma crise, um problema, uma dificuldade. Irmão, ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Você não vai viver esse problema o resto da vida. Então fique certo de que a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz que o justo passa por muitas aflições, mas também diz que o Senhor o livra de todas elas. E pode ser que aflições se levantem para você, mas o Senhor vai te livrar dela. Amém? Então fica com essa expectativa, você não tem que ficar desanimado. O diabo ele vai trazer condenação para você, ele vai trazer pensamentos de fracasso e de derrota, mas a Bíblia nos diz que em todas as coisas nós somos feitos mais do que vencedores. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, se anima porque você é mais do que vencedor. Se anima porque você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus, que bênção. Esse final de semana nós tivemos um evento muito especial lá na nossa igreja, do Verbo da Vida Promorar, e foi a conferência de prosperidade lá, irmão, foi um sucesso. Alguns irmãos daqui da sede foram para lá, a igreja lá está ficando linda, pastor Josué, junto com Damires, tem feito um trabalho excelente naquele lugar, e nós estamos vendo ali, irmãos, a igreja, o Verbo da Vida Promorar, ela virou um oásis, né? Em meio a um cenário de miséria, de coisas ruins, né? Um bairro perigoso, violento, pobre, a gente vê ali uma igreja com excelência, com um povo alegre, com um povo prosperando. A gente recebeu tantos testemunhos nesse final de semana, a gente saiu de lá muito animados. A gente foi para dar, mas a gente recebeu muito lá nesses dias. Tem algumas fotos aí, os meninos já botaram antes de eu chamar, muito bem, então prestativos. Tá aí algumas fotos do que Deus fez lá, a Sameira e eu estivemos lá nesses dias, e foi um tempo glorioso. Está ficando linda a igreja. Olha aí que bênção. Glória a Deus, que bênção. Você se alegra com o que Deus está fazendo na nossa cidade? Amém? Graças a Deus por isso. O Verbo da Vida de Seu crescendo, Promorar crescendo, Monte Verde crescendo, Francisca Trindade crescendo.
Altos, crescendo, pensa que eu ia esquecer. Pastor Derlane e Fabrício estão aqui. E Altos lá também está uma grande bênção, irmãos, crescendo demais. E eu creio em coisas preciosas para o nosso estado. O estado do Piauí está sendo inundado pela palavra da fé. Graças a Deus. Dito isso, abre comigo lá em Tiago, capítulo 3, no verso 13. O tema da mensagem de hoje é a sabedoria do alto. E nós vamos falar um pouco sobre a sabedoria do alto. Aleluia. Tiago, capítulo 3, verso 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aqui, Tiago, ele trazendo instruções para a igreja sobre a sabedoria do alto, ele começa dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? Todos nós, eu acho que nos julgamos sábios e inteligentes, né? Alguns têm uma autoestima um pouco mais baixa e talvez digam: não, eu não sou tão sábio, tão inteligente assim. Mas grande parte de nós acreditamos que temos, sim, um nível de sabedoria, de inteligência aceitável, não é assim? É ou não é? Meu Deus, gente, fiquei preocupado com vocês agora. De fato, nós, em alguma área, nós vamos nos destacar mais, vamos ser mais inteligentes numa determinada área, geralmente uma área que a gente ou se aperfeiçoou, estudou, ou uma área que a gente se interessa mais. Então, nós vamos nos desenvolver em uma determinada área. Mas, de fato, aqui, Tiago está falando, olha, quem entre vocês se julga sábio e inteligente, você precisa mostrar essa sabedoria em mansidão. A nossa sabedoria, ela não vai ser demonstrada através de violência, através de ira, através da força. Mas ele está dizendo que essa sabedoria, ela precisa ser demonstrada em mansidão, mediante um condigno proceder às suas obras. E aí no verso 14, ele começa dizendo: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ele começa com a expressão, se pelo contrário. Ou seja, ele está falando que o que ele falou anteriormente é antagônico ao que ele vai falar posteriormente. Então ele usa essa expressão para fazer uma ligação contraditória. E ele vai dizer, olha, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Tendes no vosso coração, ele não diz na vossa mente, ele não fala simplesmente sobre as emoções. É verdade que ele está falando aqui sobre um sentimento faccioso. Então, o sentimento, a gente sabe que ele começa nas nossas emoções, que ele começa na nossa alma. A alma, a mente, ela é responsável pelas nossas emoções. Mas aqui ele está falando sobre o coração. O coração está falando sobre o espírito, nosso homem interior. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E nós somos de verdade, não essa carne, esse corpo que está por fora, mas nós somos de verdade um espírito. E quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando exatamente sobre esse homem interior. Ele está falando exatamente sobre essa pessoa de verdade que você é, que é o seu espírito. Então, coração é o espírito do homem. E olha que coisa interessante, não é comum a Bíblia trazer relações entre sentimentos e o espírito, porque os sentimentos, eles estão geralmente ligados à nossa alma. Mas aqui Tiago fala sobre um sentimento que ele vai para o coração, um sentimento que ele vai para o espírito. Então ele está falando de algo muito mais profundo, algo muito mais forte, algo que é desenvolvido na vida de um crente. Esse texto, eu quero que você tenha bastante atenção, porque ele não está falando sobre pessoas descrentes, mas ele está falando sobre pessoas crentes. Pessoas que vão para a igreja, pessoas que congregam, pessoas que cultuam, pessoas que servem ao Senhor, pessoas como eu e você. E ele está falando sobre essas pessoas que desenvolvem esse sentimento na alma, mas depois de um tempo aquilo se torna
tão forte, tão intenso na vida delas, elas não combatem esse sentimento, elas não contrariam esse sentimento, elas não resistem a esse sentimento, e esse sentimento acaba descendo para o coração. A Bíblia fala sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia nos ensina sobre a fé que vem do coração. O coração é o espírito do homem, irmãos. E o espírito do homem é a parte mais sensível que nós temos, porque o nosso espírito é a parte que está conectada com Deus. O nosso espírito, ele já é salvo, ele já é recriado. O nosso espírito é pleno, é perfeito. Mas nós precisamos transformar a nossa mente, renovando ela pela palavra. Nós não transformamos o nosso espírito, nós transformamos a nossa mente. Jesus disse que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós falamos sobre carne, a gente está falando, sim, sobre o corpo, mas sobre a influência que o corpo tem daquilo que nasce na mente. Os sentimentos, as emoções. E olha como é grave o que Tiago está falando. Ele está falando de algo muito específico, ele está falando de algo muito grave. Ele diz, olha, se pelo contrário de quê? Você não mostrar a sua sabedoria através de mansidão e um condigno proceder às suas obras. Então, se você não está mostrando sabedoria com mansidão, pelo contrário, aí ele vai e começa o assunto, ele diz, tendes em vosso coração inveja amargurada. É interessante, porque ele não diz só inveja. Ele diz que é uma inveja amargurada, ou seja, é uma inveja acompanhada de uma amargura. E a Bíblia também nos fala que nós não devemos deixar brotar no nosso coração uma raiz de amargura, porque isso vai nos separar da graça de Deus. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Tem muita gente que tem inveja de outras pessoas, mas tem gente que tem uma inveja amargurada. E ele não está falando para pessoas descrentes, está falando para pessoa crente. Porque, de fato, isso é uma aberração. Isso não deveria acontecer com o crente que nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Os sentimentos antigos que nós tínhamos se passaram. Os desejos antigos que nós tínhamos se passaram. Os pecados antigos que nós carregávamos se passaram. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que tudo se fez novo, nos tornamos uma nova criatura. Mas tem muito crente que não entende o que aconteceu no novo nascimento. Ele não entende que Jesus já levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, os nossos fracassos, as nossas derrotas, os nossos sentimentos. E que em Cristo Jesus nós nos tornamos novas criaturas, mais do que vencedores, filhos de Deus, reis e sacerdotes nessa terra. E muitos crentes, por falta de entendimento, eles carregam esse sentimento, eles carregam essa inveja amargurada. E o que é ter inveja? É você querer exatamente o que o outro tem. É cobiçar algo que é do outro. É não aceitar que o outro tenha sucesso e você não. É ver alguém tendo sucesso e você, ao invés de se alegrar, você se entristece e fala mal. Mas Tiago não está falando só desse nível de inveja. Ele está falando de um nível ainda mais profundo. Alguém que tem uma inveja recheada, mergulhada, acompanhada na amargura. Você já viu uma pessoa amarga? É aquela pessoa que está sempre com cara feia, que tudo que você fala ela é negativa. É uma pessoa que sempre rebate, né? Uma notícia boa. Alguém diz assim, olha, a economia melhorou. Aí, melhorou, é isso que estão dizendo. Né? Fulano comprou um carro. Grande coisa. Você já viu gente assim? Você conhece gente assim? Você anda com gente assim? Você é gente assim? Aleluia. Gente amarga. Gente difícil no trato, tem gente que é tão amargurada,
por isso o nome amargo, né? Porque amargo é diferente do doce. O doce é saboroso, a pessoa quer estar perto. Todos querem estar perto de pessoas doces. A Bíblia fala que a doçura no falar aumenta o saber. Quando você fala de uma maneira doce, suave, delicada, você é alguém que se passa para as pessoas uma imagem de mais sábio. Mas uma pessoa amarga, sabe, é uma pessoa que repele as pessoas ao redor dela. Ninguém quer estar perto de uma pessoa amarga. Porque ela é amarga, porque ela é intragável. Não é assim? E Tiago está falando sobre uma inveja associada a essa amargura. Essa amargura, ele está falando sobre uma mágoa. Está falando sobre algo que evoluiu, uma ferida tão intensa na alma que desceu para o espírito. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando desce para o espírito, é muito difícil de sair. Quando desce para o coração, é muito difícil de mudar. E Tiago está falando sobre justamente uma inveja amargurada. Está ali presente no coração. A Bíblia nos diz que nós precisamos chorar com os que choram, mas também precisamos nos alegrar com os que se alegram. Embora pareça contraditório, mas às vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram. Por quê? Quando alguém está passando por alguma dificuldade, ou perdeu um ente querido, é mais fácil você chegar lá para consolar. É mais fácil você chorar com aquela pessoa. Você se identifica com ela. Mas quando alguém está num momento de alegria, é muito mais difícil, muitas vezes, para algumas pessoas, se alegrar com quem se alegra. Quando alguém está diante de uma conquista, talvez seja um bem material, uma casa, um apartamento, um carro, a conquista de uma vida. A pessoa passou anos se organizando, crendo, confessando, e chega aquele bem, e ela quer que todo mundo saiba, ela quer compartilhar. E aí ela bota nas redes sociais, e aí tem sempre alguém amargurado lá para fazer um comentário. Eu não estou falando de haters, né? Porque tem muita gente que é hater. Irmão, o que eu vou te dizer, o que tem de crente hater não está escrito no mapa. As pessoas dizem assim, pastor, por que você não se expõe mais na internet? O senhor tem muito conteúdo, tem coisas legais na internet. Eu digo, irmão, eu não vou para a internet, não me exponho mais na internet, porque eu não gosto de hater. Mas é porque o senhor tem medo? Não, é porque eu não tenho paciência. E se um hater botar um negócio lá, irmão, imagina uma coisa. Quando você é uma moto, ou quando você é uma bicicleta, você não pode bater de frente com um tanque de guerra. Porque o tanque de guerra, ele vai explodir. Eu sou um tanque de guerra. Então eu não vou para a internet, irmão, porque eu não quero atirar em ninguém. Amém? Até os haters precisam dessa consideração, desse amor. Mas é impressionante, às vezes alguém está compartilhando uma coisa boa, uma boa notícia, alguém está compartilhando uma alegria, algo que é uma realização para ela, e tem sempre alguém com essa inveja amargurada. Os haters, às vezes, eles são mais autênticos e mais verdadeiros do que algumas outras pessoas, do que alguns outros crentes. Porque tem crente que ele não demonstra, mas ele tem ali aquele sentimento no coração. Eu sei que não é você, porque aqui no Verbo da Vida, aqui nós estamos outro nível de crentes. Mas é só de maneira didática, só para a gente poder aprender um pouco mais. Mas tem gente que tem o sentimento, tem gente que tem essa inveja amargurada, mas ela não expressa, ela guarda aquilo para ela. Mas o sentimento está lá. A coisa ruim está lá no coração. E ele diz, e sentimento faccioso. Sentimento faccioso é um sentimento, é uma emoção. E essa emoção, ela vai ocasionar uma facção, uma divisão. Alguém que está machucado com outra pessoa, nunca guarda aquilo para ela só. Ela quer sempre chamar alguém para fazer um time, para fazer um partido, para fazer uma facção. Daí vem o nome sentimento faccioso. E essa facção, esse sentimento faccioso, que vem da palavra facção, é a mesma palavra que a gente define as facções criminosas. Então eu digo, quando você está desenvolvendo esse sentimento, você está no mesmo nível dos bandidos, dos traficantes, do Comando Vermelho. É uma facção.
Você está aqui. Eles compartilham desse mesmo sentimento. Aleluia. E eu sei que às vezes a gente é levado a pensar que o sentimento faccioso é só em relação a pessoas que se levantam na igreja para dividir a igreja, para falar mal do pastor, para falar mal do líder. Também isso acontece. Também isso é verdade. Tem muitas igrejas e denominações que nascem a partir desse sentimento faccioso. Diga misericórdia. Pessoas inconformadas, pessoas que estão insatisfeitas, e elas acabam criando um grupinho, um partido, para elas poderem ir para um determinado lugar e começar uma nova obra. Mas Tiago não está falando só sobre isso. Ele está falando sobre um sentimento que está no coração. Dividir uma igreja, dividir um grupo, uma célula, é só a consequência de algo que está dentro. De uma contaminação que está dentro. E cuidado, para a gente não estar carregando esse sentimento e a gente está ofuscando, a gente está de alguma forma mascarando. E Tiago ele conclui o versículo dizendo, nem vos glorieis disso. Porque tem gente que pode se gloriar, é mesmo. Eu sou contra mesmo, eu sou da resistência, eu sou revolucionário, aleluia. Sentimento faccioso, inveja amargurada. E Tiago está falando, não se gloria disso. Está errado se você se gloriar. E ele também continua dizendo, nem mintais contra a verdade. Talvez se eu perguntasse aqui um por um, você tem sentimento faccioso, inveja amargurada? Não. Próximo. Sentimento faccioso, inveja amargurada? Não. Sentimento faccioso? Não. Mas Tiago está falando que a gente não pode mentir contra a verdade. A gente precisa se avaliar, a gente precisa se julgar, irmão, e analisar as nossas ações. Pode ser do seu irmão na igreja, pode ser do seu irmão biológico. Durante a sua criação, tem gente que foi criado num ambiente de competição. Os pais não souberam dar uma boa educação, e eles perderam a mão, perderam o controle, e os filhos foram criados debaixo de uma competição. E ali, desde criança, foi colocado ali um sentimento de inveja, um sentimento de divisão, um sentimento de sobrevivência. E isso não foi tratado, isso não foi sequer identificado. E aí, de repente, a pessoa cresce com esse sentimento, cresce com essas rivalidades, com essas disputas em casa, na família. De repente, ela casa. Ela sai daquele ambiente, daquele contexto, mas continua com o sentimento, acompanhando o irmão biológico de longe, acompanhando o primo, acompanhando o pai, a mãe, sei lá. E de repente ele tem um encontro com Jesus, ele nasce de novo. Mas ele não permite que o novo nascimento cumpra a função que é para cumprir. Ele não permite que o Espírito Santo cumpra a função que é dele para cumprir. E ele carrega esse sentimento e fica mascarado. E de repente, agora o alvo desse sentimento não é mais o irmão biológico, mas se torna o irmão na igreja. Transfere os sentimentos para o pastor, para o líder. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, a gente não está aqui com um papo de psicólogo ou um papo de coach. A gente está aqui num papo de Bíblia. A gente está aqui ensinando a palavra, que é bíblico que a gente identifique essas fraquezas que nós temos, ou na nossa alma, ou no nosso espírito. Para que a gente não seja crentes deficientes. É por isso que nós temos escândalos por aí. São crentes que andam na carne, crentes deficientes, que não sabem andar em amor, que não sabem andar no espírito, crentes que não dominam sua carne, crentes carnais, que vivem numa eterna briga, numa eterna discussão, que vivem numa eterna competição, que vivem numa eterna inveja. Crentes que invejam pessoas do mundo. Está quieto aqui hoje? Aleluia. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Cuidado, para você não estar ofuscando, para você não estar escondendo o sentimento faccioso e a inveja amargurada. Verso 15, ele continua dizendo, esta não é a sabedoria que desce lá do alto,
Antes é terrena, animal e demoníaca. Tem muita gente andando na sabedoria humana. E essa sabedoria humana, ela vai expressar a inveja amargurada e o sentimento faccioso. E Tiago está dizendo, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa é uma sabedoria terrena, daqui da terra. Não é algo celestial. Não é algo que tem parte com Deus. É algo que está contaminado. Segundo, é uma sabedoria animal. Quem vive, irmãos, nessa sabedoria humana, está comparado à sabedoria de animais. Como os animais resolvem as suas questões? Como os animais resolvem as suas demandas, os seus problemas? Mostrando os dentes. É assim? Aleluia. Quem aqui conhece o tamanduá? Meu Deus, vocês nunca foram ao zoológico, gente? Vocês tiveram uma infância difícil mesmo, né? O tamanduá é um animal muito interessante. Ele é pequenininho, mas ele é lindo, ele é bem fofinho. Ele é bem peludo e ele tem um focinho bem grande e ele se alimenta de formigas. Ele suga formigas, né? É muito interessante. Mas quando ele se sente ameaçado, ele é muito territorialista. Se você chegar muito perto dele, ele se sente ameaçado. Ele é pequenininho, irmão, mas ele se levanta e ele faz assim, ó. Aí ele tem as garras bem grandes. Aí você, olha que fofinho, porque ele não faz expressão. Ele fica assim, ó. Só que ele está com raiva, ele está ali mostrando que ele que manda. Aí você chega e vai dar um abraço nele. Na natureza, existe essa expressão, o abraço do tamanduá. Quem já ouviu? Uma vez que o tamanduá abraça, ele não solta mais. Tem que matar ele. Você sabia disso? Ele finca as garras dele nas costas do seu oponente e ele segura lá, irmão, até o bicho morrer, o adversário morrer. Se o adversário não morrer, você tem que matar o tamanduá, porque ele não solta, não. É o abraço do tamanduá. E outros animais, eles vão resolver suas demandas com as suas armas, com as suas ferramentas. É por isso que Tiago está falando que essa sabedoria humana, ela é terrena, animal. Porque os animais resolvem na briga, na disputa, no duelo. Nos filmes de faroeste a gente vê muito isso, né? Tem alguma demanda, o que eles fazem? Vamos para um duelo. E aí sacam as armas. Quem conseguir sacar a arma e atirar primeiro, mata o seu oponente. Mata o seu adversário. Tem muito crente que resolve suas demandas assim. Na disputa, no duelo. Ah, é? Pois eu vou agora procurar o mais forte. Ah, é? Vai ser assim? Pois eu vou procurar o pastor. Pastor, ó, tem um problema aqui para você resolver. Não é assim? Entenda, é verdade que 1 Coríntios, capítulo 5, vai nos ensinar que nós não devemos procurar a justiça humana para resolver as nossas causas. Você sabia disso? É antibíblico você processar um irmão em Cristo, você procurar um tribunal humano e processar um irmão em Cristo. É antibíblico. A Bíblia diz que nós é quem devemos resolver as nossas demandas. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, não tem ninguém maduro que possa resolver essa disputa entre vocês. Então ele está ali insinuando que deveriam ser pastores, autoridades na igreja, ministros, pessoas maduras no evangelho, que possam ali ser mediadores entre questões, entre problemas. Embora essa não seja a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o crente seja maduro a tal nível que ele não precisa procurar o pastor. Ele já vai lá, procura o irmão e se resolve. Pede perdão, vai em humildade. Vai como? Em mansidão. Porque tem irmão que é assim, quer resolver, eu vou resolver mesmo. Mas é do meu jeito. Vem aqui. Coisinha, vem aqui, coisinha. Não. Está debaixo da sabedoria humana, terreno e animal. Mas eu gosto do terceiro. Ou melhor, eu não gosto. Mas me chama mais a atenção o terceiro pilar da sabedoria humana. Primeiro é terreno, segundo é animal. Mas o terceiro, irmão, é o pior. Demoníaco. Sabe o que isso significa? Que quando você está debaixo de uma sabedoria humana, você está debaixo de uma influência demoníaca.
Eu gosto quando fica assim, esse silêncio. Aleluia. Quando você resolve as suas demandas segundo aquilo que você pensa que é o correto, segundo aquilo que você aprendeu lá fora. Porque, eu não sei você, mas eu aprendi lá fora o seguinte: quando eu era pequeno, tinha uma coisa, até a gente fala sobre isso no Homens na Caverna, né? Tem uma coisa que... Você sabe o que é que forja um homem de verdade? Você sabe o que é que forja um homem de verdade? O homem, ele é forjado na seguinte situação. Quando ele está lá na 3ª, na 4ª série, e tem uma demanda entre os meninos. E aí um deles diz assim: ah, é? Pois eu vou te pegar na hora da saída. Quem já passou por isso aqui? Se você é homem e não levantou a mão, eu vou dizer para você, você teve uma deficiência na sua formação. O que forja um homem é um menino falando para ele: vou te pegar na hora da saída. Aí, irmão, o que acontece? O seu mundo se acaba. Você já pensa: vou morrer. Ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar todinho. Eu vou passar a maior vergonha da minha vida, vou chegar sangrando em casa, minha mãe vai me dar outra surra, vou ficar de castigo. Você já pensa em tudo. E você já pensa que você vai apanhar, que você vai levar uma surra. Só que por fora, você muda o jogo, né? Você diz: ah, é? Pode vir, porra, eu que vou te pegar. Mas por dentro você está acabado. Não é assim? É exatamente assim que o mundo resolve suas questões. O mundo resolve no seu próprio entendimento. O mundo resolve na sua própria força, no seu braço. O mundo vai resolver na violência. Terreno, animal e demoníaco. Tem muito crente que está resolvendo as suas coisas assim. Os seus problemas assim, as suas questões assim. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos dar lugar à ira. Que ira é essa? É a nossa própria ira? Não. A ira de Deus. A gente precisa entregar as nossas demandas ao Senhor. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, no verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estriba no seu próprio entendimento. Não se apoia no seu próprio conhecimento. Não se apoia naquilo que você acha que é o certo. As nossas demandas e as nossas questões precisam ser resolvidas de maneira espiritual. Isso é maturidade. Mas os crentes têm levado sempre para o ambiente da carnalidade, onde há gritaria, onde há confusão, onde há ira. Os crentes não sabem levar desaforo para casa. E quando o menino, na hora da saída, dizia: vou te pegar na hora da saída. Aí, se ele falasse assim, ó, o certo, se ele fosse crente, né? O menino fosse crente, ele dizia assim: ô, rapaz, me perdoa, não precisa disso aí não. Aí os outros iam ficar: ih, com medo, com medo. Ih, se fosse cearense, ia falar: ih, com medo, com medo. Não é assim? Porque o mundo resolve suas questões dessa forma, na carne, nos sentimentos, nas emoções, no sentimento faccioso, na inveja amargurada, na força, na violência. Mas com Deus não é assim. E é interessante porque ele diz que é demoníaco. Os demônios resolvem suas questões assim. Cuidado, irmão, para você não estar dando lugar para o diabo. Cuidado para você não estar levando o diabo para a sua casa. As suas questões com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, não devem ser resolvidas na sabedoria humana, mas devem ser resolvidas na sabedoria do alto. Quando você, esposa, grita com o seu marido, você está não só ofendendo a ele, machucando ele, mas você está o desonrando. E quando você faz isso, você está debaixo da sabedoria terrena, da sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica. Os animais gritam uns com os outros por causa do território. Efésios capítulo 4, no verso 30, ou melhor, no verso 31, diz assim: longe de vós toda amargura. Lembra da inveja amargurada? Amargura. O que é amargura? É uma mágoa maltratada. É uma mágoa que não foi perdoada.
aquele sentimento vai ficando mais forte, e aquilo vai descendo para o coração e vira uma amargura. Aí é difícil. É por isso que tem pessoas que ficam 20 anos sem falar com a mãe. Tem pessoas que ficam 20 anos sem falar com o primo. Porque ela não conseguiu perdoar. Amargura. E tem gente que é assim, não, pastor, eu perdoo qualquer pessoa, mas o meu ex-marido... Porque o senhor não sabe o que ele me fez. Nem quero saber, tenho raiva de quem sabe. O que eu sei é que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que eu sei é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado no seu coração. O que eu sei é que 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor do tipo de Deus, não o amor terreno, não o amor humano, o amor do tipo de Deus, ele é puro, paciente, benigno e eterno. Ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo crê. Mas o senhor não conhece meu marido, nem quero conhecer. O que eu sei é que você tem que andar em amor. Ah, mas o meu temperamento, a Bíblia não fala nada sobre temperamento, a Bíblia fala sobre andar em amor. Ah, mas é porque ele não faz as coisas direito. A Bíblia não diz nada sobre ele fazer as coisas direito, nem esquerdo. A Bíblia diz sobre você andar em amor. Ah, pastor, mas a administração está muito chata. Eu não estou aqui para ser agradável para você, não. Estou aqui para pregar a palavra para você. Aleluia. E se você não me amar... Aleluia. Não estou gostando dessa palavra. Procura uma outra igreja que vai pregar a palavra que você gosta. Tem um monte de igreja aí que prega o que você gosta. Aqui não. Aqui a gente pega a palavra. Aleluia. Fiquei chateado com o senhor. É um bom exercício você me perdoar. Está vendo? Você já vai conseguir praticar a palavra de hoje. Então, talvez eu acho que eu vou forçar mais para você ficar com raiva de mim e tentar praticar o que está sendo ensinado. Mas ele diz, longe de vós toda amargura e cólera, raiva, ira, e gritaria, e blasfêmias. Bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vós, tem que estar longe da sua casa, toda amargura, cólera e ira, e gritaria. Marido, para de gritar com a tua esposa. Não, pastor, mas quem fala alto aqui em casa sou eu. Não, é o contrário. Você não tem que falar alto com a sua esposa. Quando você precisa gritar com a sua esposa, é porque você já perdeu a sua autoridade faz tempo. Agora, coisa feia é a esposa gritar com o marido. Porque aí ela tirou a autoridade do marido. Isso é feio. Isso é terrível. Isso é demoníaco. Tem demônio envolvido aí. Pode saber. Quando há grito, desrespeito em casa, tem demônio envolvido. É por isso que as coisas não estão dando certo. Porque você está debaixo de uma influência demoníaca. Não, mas eu sou crente, pastor. E daí? Se você está abrindo brechas, dando legalidades, o diabo está lá dentro. Você está lá dormindo, ele está fazendo cafuné em você. Você vai beber água, você já viu a geladeira abre mais rápido? Aí ele abrindo com você, para você te ajudar. Já viu? Tem vezes, né, que você vai abrir a geladeira, ixi, ela foi tão rápida. Oxi, é. E às vezes ela fica presa, né? Você já viu que ela fica presa assim? É ele segurando lá a porta para você. Cuidado para você não deixar a sua casa um ambiente demoníaco. Cuidado para na sua casa não estar a sabedoria terrena, sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica. Isso não é só para a sua casa, talvez no seu trabalho, talvez na igreja, talvez no seu WC. Deus não te chamou para isso, esse não é o seu ambiente. Seu ambiente é um ambiente bem diferente. O seu ambiente, ele está descrito aqui no verso 16. Aliás, no verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? É primeiramente pura. Tem que haver pureza.
Mas não é uma pureza humana, natural. É uma pureza na palavra. A sabedoria do alto, ela está andando de acordo com a palavra de Deus. Ela é pura pela palavra. Tem que ter versículos respaldando essa sabedoria. Não é uma sabedoria de você tirar da sua mente o que você pensa que é o certo. Não, é uma pureza que está na sabedoria pela palavra de Deus. Ele diz, ela é primeiramente pura. Diga, primeiro é pura. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, primeiro é pura. E essa pureza está falando também sobre não desconfiar, sobre não suspeitar o mal. Tem gente, irmão, que é assim, a pessoa dá um presente para a outra e diz, oxe, tu viu aí, me deu um presente, por quê? Ora, ela está fazendo o bem para você. Tem gente que acha que foi tão machucada na vida, que ela não sabe nem receber uma coisa boa. Ela não sabe nem reconhecer quando alguém está fazendo um bem para ela. Oxe, para que está me dando isso aí? Para que isso aí? Alguém faz uma coisa boa, né? Ontem, um irmão ofertou lá o piso, as cerâmicas do piso lá da igreja do Promorá. Foi bênção, glória a Deus. Mas tem gente que olha e diz assim, só para se amostrar, tu viu? Para que isso? Mas ela mesma não faz, né? Ou seja, ela não sabe receber o bem e nem sabe reconhecer quando alguém está fazendo o bem. Depois, a sabedoria do alto é o quê? Pacífica. Não é da família do pastor Danilo Pacífico, não. Mas ela é pacífica, ela é de paz. Sempre que estiver sendo sugerido uma guerra, um confronto, onde não há ali um propósito, não está debaixo da sabedoria do alto. É verdade que algumas coisas precisam ser confrontadas, né? A mentira precisa ser confrontada para que haja a verdade. O pecado precisa ser tratado, confrontado. Tem coisas que precisam do confronto. Mas quando o confronto ele não tem propósito, aí não está debaixo da sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é de paz. Quando um não quer, dois não brigam. Quando há guerra, disputa, briga, violência, ali não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Como você tem lidado com as demandas que aparecem na sua vida? Como você tem lidado com os problemas? Será que você está debaixo da sabedoria humana ou será que você está debaixo da sabedoria do alto? Como você lida com as questões no seu casamento, na sua família, no seu ministério? Como você lida com as questões na igreja? E igreja tem problema, pastor? Tem. Como tem? Você sabia que na igreja tem problema? Mas a minha igreja é perfeita. Ainda bem que você vê dessa forma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é se, é quando alguém vai machucar você, alguém vai causar alguma dor em você, alguém vai te prejudicar de alguma forma. Não é se, é quando. E é na igreja. Ixi, pastor, meu Deus, então eu vou sair da igreja. Irmãos, a igreja é feita por homens e mulheres. Sempre onde há homens e mulheres, vai haver problema. Mas os problemas, eles não são para nos repelir. Pelo contrário, os problemas é uma oportunidade para a gente praticar a palavra e andar em amor. Os problemas são uma grande oportunidade que nós temos de nós crescermos em Deus, de nós amadurecermos. Então, quando algum irmão falar mal de você, quando alguém olhar torto para você, quando alguém até mentir ou caluniar você dentro do ambiente da igreja, irmão, não se escandaliza não. Anda em amor. Você está aqui. Você não precisa criar demandas, guerras, descer para o nível, né? Animal, terreno, diabólico, demoníaco. Não, você vai levar sempre para a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, depois indulgente. Essa palavra indulgente é apropriado, conveniente, íntegro, gentil. É a palavra epieques. Epieques no grego significa ser apropriado, conveniente. O que tem de crente inconveniente, né? O sujeito casou. Não, o sujeito
Está namorando. Não, o sujeito está solteiro. Aí chega para ele, e aí, vai namorar não? Aí o sujeito, vou, estou esperando em Deus. Mas não espere muito não. Aí o sujeito namora. Aí ele começa a namorar e vai noivar quando? Aí a gente está esperando, se organizando. Mas não espere muito não. Aí o sujeito casa. Aí o sujeito casa. E o filho, vem quando? Não, a gente está vendo, estamos se organizando ainda. Mas não demora muito não. Aí vem o primeiro filho. Qual é a pergunta? E o segundo, vem quando? Aí vem o segundo. Aí qual é a outra pergunta? E o terceiro, vem quando? Tem que ter 3, né? Aí tem 2 homens. Aí a menina, vem quando? Né? Isso aí eu vou fazer um monte de filho, botar lá para você criar. Pronto, eu faço, você cria. Aí você me devolve ele bonitinho depois. A sua conta. Você vai se portar inconvenientemente. Agora tem uma coisa também, né? Na igreja. O casal não pode estar casado e não ter filho. Porque senão, o propósito é a procriação. Aí Deus fez da gente coelho, foi? A gente tem que fazer um... Irmão, deixa o casal lá. Eles sabem onde o sapato aperta. Eles sabem a fase que eles estão vivendo. Mas eles têm que querer ter filho. Eles não têm que querer nada. É você que tem que cuidar da tua vida e segurar a tua língua. Fofoqueiro, fuxiqueiro, intrigueiro. Hashtag falei. Desabafo. Não. Você tem alguma coisa a ver com a vida dele? Ele não quer ter filho. Aí já chegou gente assim, pastor fulano de tal, não querem ter filho. Eu disse, glória a Deus, que bênção. Qual o problema? Não, mas tem que ter. Quem é que disse que tem que ter? Onde é que você viu na Bíblia que tem que ter filho? E o solteiro? Pastor fulano disse que não quer casar. Glória a Deus. Não, pastor, ele tem que querer casar. Por que ele tem que querer casar? Porque está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, eu quero que todo homem seja como eu, solteiro, livre de mulher. Ou seja, ele está insinuando que a mulher é uma prisão. Quem disse foi ele. Livre de mulher. Mas, se não consegue se dominar, então que se case. Irmão, se casar fosse a última Coca-Cola do deserto, por que Jesus não casou? Por que Paulo não casou? Por que vários ministros na Bíblia não casaram? Paulo diz no final, ele diz, olha, o que importa mesmo é a gente ter uma vida dedicada a Deus. Não importa se você é casado ou é solteiro, tanto faz. O que tem que mudar é a gente querer que as pessoas façam o que a gente acha que é o certo e o que a gente gosta. Irmão, se o cara não quer ter filho, o problema é dele. Se ele não quer casar, o problema é dele. Cuida da sua vida e seja uma bênção. Amém. Agora, quando tem o filho, você não vai lá doar a fralda. Você não vai lá ajudar. Né? Fazer parte da equipe da... Apoio, como é? Rede de apoio. Não. Só fica lá. Tá vendo? Graças a Deus aí. Teve filho, né? Mas não vai lá ajudar, né? Então, andar na sabedoria do alto é manifestar essa indulgência. E ser indulgente está falando sobre você ser apropriado, conveniente. Sobre você ser íntegro, suave e gentil. Quando você fala mal dos outros, quando você se intromete na vida alheia, você não está na sabedoria do alto. Quando você se porta de maneira inconveniente, você não está na sabedoria do alto. Daqui, irmão. Não vou falar sobre isso, não. Deixa. Não. Senão eu não vou estar andando na sabedoria do alto. Depois, ele fala sobre tratável. Tratável. Alguém que é tratável. Aleluia. Eu vou falar.
Aleluia. Graças a Deus aqui na igreja todos me tratam com muito respeito. Mas já aconteceu de eu estar em outros lugares e vinha aqueles desavisados, né? E falarem tecerem algum comentário sobre o meu peso. Tecerem algum comentário sobre o meu peso. Irmão, quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu brinco com isso. Eu não tenho problema nenhum com o meu peso. Mas começou a se ter uma certa pressão em alguns lugares. Que eu sentava na mesa para comer com alguém e quem me conhece sabe que eu não como muitos aqui, eu como bem pouquinho. Principalmente quando eu estou em algum lugar, algum ambiente, né, que não é o da minha casa. E sempre tem esse comentário e vai para alguma coisa de emagrecimento, de gordura. Né? E aquilo um dia me incomodou. E eu fiquei, rapaz, engraçado, né? A pessoa, só que eu sou bem educado, porque eu ando em amor e eu ando na sabedoria do alto. Embora eu seja um tanque de guerra, irmão, a bomba fica ali para ser atirada. Né? Mas eu aprendi na minha vida sobre guardar os meus dinossauros dentro do armário. E eles ficam lá querendo sair, mas a gente tem o domínio próprio e a gente segura, amém? Mas é interessante porque as pessoas fazem comentários, comentam. Alguns são corajosos e falam na minha cara, outros falam nos bastidores, né? Mas eu fiquei me avaliando em relação àquilo e eu disse, rapaz, é verdade, é uma dificuldade que eu tenho, né, de perder peso. Quem me conhece sabe que eu faço de tudo para perder esse peso, é uma dificuldade que eu tenho. Mas as pessoas só têm o que falar de mim e do meu peso. E ali, eu me avaliando, achei interessante, porque não falam do meu caráter, não falam da minha integridade. Nunca disseram que eu adulterei, que eu roubei, que eu forniquei, que eu dei em cima de alguém. Nunca disseram que eu dei um conselho errado. Nunca disseram que eu fiz algo de errado, que eu prejudiquei alguém. E ali eu me alegrei depois. Eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Pode falar da minha gordura, eu sou gordo mesmo. Mas é interessante como as pessoas se portam de maneira inconveniente. Né? Mas ao mesmo crentes, eu estou falando de crentes, gente. Mas é interessante porque aquilo, de uma certa forma, foi uma nota de aprovação para mim. Porque eu conheço vários que são magrinhos, mas que são mau caráter, mentem, adulteram. Porque o adultério não é só o ato sexual, não. O adultério começa ali em mensagens de celular. Não é assim? Eu conheço vários, irmãos, que são grandes ministros no púlpito, mas são mal educados, são trabalhosos. Tem alguns que você vê que não volta, né? Veio uma vez aqui e não voltou. Você já viu? Tem gente que fala assim, ô pastor, por que não traz fulano mais para pregar? Aí eu digo, é uma bênção. Como diria o irmão Reagan, né? Ele tem bons dentes e olhos bonitos. Tinha um homem que fazia muito mal às pessoas na cidade, ninguém gostava dele. Aí um dia, ele morreu. Aí no velório dele foram pouquíssimas pessoas lá, curiosos, porque ninguém gostava do homem. Né? Aí o irmão Reagan fala sobre uma pessoa que estava lá no velório e para ela não falar mal, né? Ela tinha o hábito de não falar mal de ninguém e nem daquele homem que fazia mal para todo mundo. Aí ela faz um comentário, né? Ninguém queria falar nada sobre o homem, aí a pessoa disse assim, ele tinha olhos bonitos e bons dentes. Tem gente que é assim, irmão. Então, a gente precisa ter o cuidado para a gente andar debaixo da sabedoria do alto e não nos tornarmos pessoas inconvenientes. Tem gente que não tem o filtro, né? Ela pensa e já fala o que pensa. Ei, você precisa regular seu filtro. Tem coisas que você pode até pensar, mas você não pode falar. Porque o que você fala vai machucar pessoas. Agora, quando você cresce em maturidade, você consegue regular até os seus pensamentos. Não é assim? Porque a Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. A suspeita vem de pensamentos. Então a gente precisa controlar os nossos pensamentos. Jesus diz que quando um homem olha para uma mulher com uma intenção impura, ou seja, com pensamentos errados, ele já está pecando. Então a nossa mente precisa ser controlada e dominada sim. Mas se você ainda não está nesse estágio, controle pelo menos o que sai da sua boca. Aleluia. Aí ele continua dizendo, tratável. A sabedoria do alto é tratável. Como você reage quando alguém chama a sua atenção?
Quando você reage quando um líder corrige você? Como você reage quando o seu marido corrige você? Tem coisas, irmãos, que só o seu marido pode dizer para você. E tem coisas que só a sua esposa pode dizer para você. Samir e eu fazemos muito esse exercício. Porque tem erros, tem questões, pequenas coisas. Às vezes um andar inconveniente, uma fala mal colocada, que as pessoas não vão ter coragem de falar para você. Para não te ferir, para não te machucar. Mas o seu esposo, ele pode falar para você. A sua esposa pode falar para você. E vocês precisam ter essa relação aberta. Mas tem gente que é assim, ela fecha a porta, não sabe ser corrigida. E aí o marido, eu não vou corrigir não. Para ter briga, estou fora. A mulher, não, eu não vou falar nada não, deixa ele lá, senão se eu for falar, é a Terceira Guerra Mundial. E aí se o pastor vai corrigir, ixi. Aí tem gente que é assim, pastor, pode me corrigir, viu? Olha, eu gosto quando me corrige. Pode me corrigir. Eu digo, irmão, pode mesmo? Pode, pastor, por favor. E olha, não se economize nas palavras. Pode ser duro e direto que eu aguento. Na primeira correção, irmão, olha, desculpa eu ter que falar com você, mas eu preciso corrigir você, é em amor, é para você crescer. Aí, aconteceu isso. Não, pastor, não foi assim não. Irmão, foi assim, você fez assim, dessa forma, é porque você não... Não, cheio de argumento. Aí tem gente que diz assim, não, pastor, mas eu recebo em amor, mas argumentando. Quando você é pego numa correção, seja humilde, baixa a cabeça. Quando alguém corrigir você, pode ser seu pastor, pode ser seu líder, pode ser até alguém que não tem uma posição de autoridade sobre sua vida. Acolhe, medita sobre aquilo, pensa. É um outro olhar. Talvez você está olhando só sobre uma ótica unilateral, achando que você sabe de tudo. Isso é soberba. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Deixa de ser altivo de espírito, deixa de ser soberbo. Acolhe com mansidão aquilo que está sendo falado para você. Porque tem gente que é assim, fulano, você está fazendo isso aqui. Não, mas é por causa de não sei o quê, é porque não sei quem. Aí bota a culpa na pessoa, bota a culpa na outra pessoa, bota a culpa no marido, bota a culpa no... Não, é verdade. Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu vou pensar sobre isso. Olha, obrigado pelo cuidado, pela preocupação. Porque quem está corrigindo você, de uma certa forma, ele está se expondo. Não é fácil, não é confortável para quem está corrigindo. Assim como não é confortável para quem está sendo corrigido. Então, a sabedoria do alto, ela é tratável. Quando você argumenta, quando você não aceita a correção, você está sendo intratável. E aí ele continua, plena de misericórdia. É se compadecer das pessoas, é pensar no outro. Plena de misericórdia, ter compaixão daquela pessoa que talvez tenha te causado um problema. Isso é sabedoria do alto. De bons frutos. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. A sabedoria do alto, ela traz bons frutos. Alguém falou mal de você, você não vai revidar falando mal. Alguém criticou você, você não vai revidar criticando. Você vai ter bons frutos. Aleluia. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Todo mundo vai jogar uma pedra numa árvore que dá fruto. A questão é, que fruto você está dando? É um fruto bom ou um fruto ruim? A sabedoria do alto, ela nos impele, ela nos empurra para dar bons frutos. Outra característica, ela é imparcial. O que é isso? Ela não toma partido. Ela não vai em favor de um, numa causa de um. Não, ela é imparcial. Ela quer resolver as questões, as demandas em paz. Ela não procura o seu próprio benefício, o seu próprio interesse. E a última característica é sem fingimento. É verdadeiro, não é falso. O que tem de crente falso, irmão, na igreja, não é brincadeira. Pessoas falsas, fingidas, que na frente é um sorriso e um abraço, e nas costas é um punhal afiado. Cuidado para você não ser falso, cuidado para você não ter o amor
fingido. A Bíblia fala sobre isso, que o nosso amor precisa ser sem fingimento. No mundo é assim. No mundo as pessoas precisam ser falsas e fingidas para elas alcançarem os objetivos delas. Mas na igreja não. Na igreja nós somos verdadeiros. Ainda que isso nos custe a nossa reputação, nós não podemos ser fingidos. Isso é sabedoria do alto. É interessante porque no verso 16, Tiago diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando nós andamos na sabedoria humana, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmão, onde há confusão, é a sabedoria terrena, é a sabedoria humana. Confusão, problema, gritaria, dificuldade, caos, sabedoria humana. E diante desse cenário, há toda espécie de coisas ruins. Quando ele fala sobre coisas ruins, ele está falando sobre uma ligação direta com demônios. O diabo aparecendo aqui de novo. Quem é o mal personificado? Satanás. Toda espécie de coisas ruins. Cuidado para você não estar nesse ambiente. Guarda teu coração. Se você quer começar uma confusão, quer começar uma revolução, um problema, pode saber, irmão, a sabedoria do alto não está envolvida. Porque ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. No verso 18 ele encerra dizendo: ora, é em paz, diga em paz, diga em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A gente precisa aprender a resolver as nossas questões, as nossas demandas em paz, debaixo da sabedoria do alto. Se temos sentimento faccioso, inveja amargurada, a gente precisa tratar isso no nosso coração. E como que a gente trata? Falando com Deus, liberando isso do nosso coração, nos posicionando na palavra. Sabe, isso aí você não vai pedir para Deus tirar do teu coração, não. Deus não vai tirar nada do teu coração, irmão. O que Deus precisava fazer, Ele já fez, que é te dar um novo espírito. Ele te deu um novo coração. O que você precisa fazer agora é purificar esse coração, através do entendimento e da clareza da palavra. Se a palavra diz, irmão, que eu sou uma nova criatura, eu vou andar como uma nova criatura. Se a palavra diz que eu preciso andar debaixo da sabedoria do alto, eu vou andar debaixo da sabedoria do alto. E é tão bom quando você lida, né, com as questões debaixo da sabedoria do alto. Você constrange pessoas. Às vezes a pessoa vem armada contra você e você vai debaixo dessa sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, imparcial, sem fingimento. Sabe o que acontece? A pessoa é constrangida, ela é desarmada. E você sai como sábio. Isso nos mostra, irmãos, que só existem dois caminhos para nós. Andar na sabedoria humana, na verdade não é uma sabedoria, é uma tolice. O contrário de sabedoria é tolice, é burrice. E tem muito crente que andando na carne, andando nos sentimentos, ele está andando burramente, ele está andando tolamente. Debaixo de tolice, estutícia. Essa é a definição que a Bíblia nos dá. Porque a verdadeira sabedoria é a verdadeira sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem de Deus. Então, que nessa noite nós possamos nos posicionar em Deus e aprendermos a andar debaixo da sabedoria do alto. Pura, pacífica, indulgente, cheia de bons frutos, imparcial, tratável, sem fingimento. Que a partir de hoje as nossas relações sejam debaixo da sabedoria do alto, as nossas demandas sejam debaixo da sabedoria do alto, os nossos problemas sejam resolvidos debaixo da sabedoria do alto, que a gente não sucumba no sentimento faccioso e nem na inveja amargurada, e que também não mintamos contra isso, mas que nós possamos realmente tratar, que nós possamos realmente nos posicionar na palavra e andar segundo a vontade de Deus. Fica de pé. Pai amado, nós te damos graças por essa noite. Obrigado por aquilo que foi ministrado, ensinado nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, e reconhecemos a tua poderosa mão sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque temos sido despertados para viver a realidade que você tem preparado para nós.
Nós não queremos viver uma vida qualquer, não queremos viver uma vida distante do Senhor, uma vida que te desagrade, uma vida que não inspire outras pessoas. Não, nós queremos andar debaixo da sabedoria do alto. Não vamos, Pai, andar debaixo de sentimento faccioso, muito menos de inveja amargurada. Não vamos andar segundo o conceito da sabedoria humana, que é terrena, animal e demoníaca. Nós nos recusamos a isso, mas vamos viver plenamente a vida que você tem para nós, debaixo da sabedoria do alto. Por isso nós contamos com a tua graça, contamos, Pai, com o teu poder e a tua unção, de maneira que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos manifestar aquilo que é a tua vontade. No nome de Jesus, nós consagramos plenamente as nossas vidas ao Senhor. Obrigado porque essa é uma noite de ceia e vamos celebrar, Pai, a ceia do Senhor. E que verdadeiramente possamos aproveitar essa ocasião para nos posicionarmos na tua palavra. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada família aqui representada. E eu declaro, Pai, eles recebendo de uma nova porção da tua unção. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Os olhos do entendimento sendo iluminados. E eles vivendo dia após dia a plenitude, a vida plena, a vida abundante que você tem para eles, debaixo da sabedoria do alto. Nenhum deles mais vai viver, vai resolver seus problemas, suas questões, suas demandas, debaixo da sabedoria humana, mas sim debaixo da sabedoria do alto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, a partir de hoje, eu não vou viver debaixo da sabedoria humana, mas eu viverei debaixo da sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes de passarmos para o momento da ceia, eu preciso fazer esse convite. A ceia, ela é somente para os filhos. É somente para aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida. E se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, essa é uma grande oportunidade para você. Talvez você pense que você veio simplesmente para um culto, para uma igreja, a convite de alguém. Mas Deus, Ele fez esse convite para você há muito tempo. Deus, Ele preparou essa noite especialmente para você. Porque Ele quer ter um encontro com você. Ele quer que a sua vida seja transformada. E só há transformação na vida do homem quando ele toma uma decisão de receber Jesus. Receber Jesus não são palavras jogadas ao vento. Receber Jesus não é um pensamento. Receber Jesus é uma decisão. E essa decisão vai mudar a sua vida, sua história e a sua eternidade. Eu não estou aqui perguntando se você conhece Jesus, porque Ele é a personalidade mais conhecida da história da humanidade. De fato, Ele dividiu a história em duas. É uma história antes dele e outra depois dele. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a história da sua vida seja uma antes dele e outra depois dele. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não entregou a sua vida a Ele, essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Todos crentes? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia. E a ceia é para filhos. Se por um acaso você ainda não tomou essa decisão, não quis tomar essa decisão hoje, é uma decisão sua, não é por força nem por violência. Amém, irmãos? Não é por força nem por violência. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o único que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor que convence, é o Espírito Santo. Mas se você, por um acaso, hoje não decidiu tomar essa decisão, né? Não quis tomar essa decisão, eu vou pedir para você não participar da ceia. Mas se você está nos visitando, você já é crente, já nasceu de novo, congrega em uma outra igreja, e você quiser participar da ceia, fica livre, sinta-se à vontade. Você pode e você deve participar da ceia do Senhor conosco. Afinal de contas, nós somos um corpo só, nós somos uma só igreja, amém? Existem placas e denominações, mas a igreja do Senhor Jesus é só uma, amém? Então você fica livre para participar conosco. Antes eu queria abrir um texto para a gente ler rapidamente. Lucas capítulo 22, no verso 19, Jesus com os seus discípulos na última ceia. A Bíblia diz a seguinte afirmação: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear,
tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A ceia é um memorial do Senhor. Nós participamos da ceia para nos lembrar do seu sacrifício, mas também para nos lembrar da sua ressurreição. Para nos lembrar que nós morremos e fomos sepultados junto com ele, mas que nós também ressuscitamos e estamos reinando juntamente com ele. Amém? Então a ceia é um memorial, nós estamos resgatando essa memória, nós estamos nos lembrando, e é por isso que ele disse: tomai, comei todas as vezes em memória de mim. E a ceia não é um velório, a ceia é um momento de muito respeito, a ceia é um momento de muita reverência, de muito temor, mas a ceia também é um momento de muita alegria. Então nós precisamos dosar o nosso temor, a nossa reverência, o nosso respeito, mas também com a alegria do nosso coração. E nós participamos dessa ceia, nós participamos desse momento, que é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. Participamos com temor, mas participamos também com alegria. E a Bíblia fala que nós precisamos nos examinar antes de participar da ceia. Então nós vamos render graças ao Senhor. Em seguida os diáconos, eles vão servir a ceia para a gente. Mas eu vou pedir para você não se servir. Você vai esperar até que todos tenham recebido. E em seguida nós vamos nos examinar juntos e depois participar juntos da ceia. Por que juntos, pastor? Por que tem que ser assim? Porque isso demonstra a nossa unidade, o nosso senso de corpo, de coletivo e de família. E é isso que de fato nós somos. Nós somos um. Nós somos uma família, um corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Não, mas não olha para o seu marido não, olha para outro. Não olha para a sua esposa não, olha para outro. Diz assim: eu sou um com você. Diz assim, ó, conta comigo. Aleluia. Vamos render graças. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses elementos. O pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado no nosso lugar, nos trazendo vida eterna, salvação, nos livrando da morte, da miséria, da enfermidade. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, para que pudéssemos ter relacionamento, esse mesmo relacionamento que foi quebrado por causa do pecado, mas que foi reconciliado através do sangue, o sangue precioso que foi derramado no nosso lugar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de, como igreja, participar desse momento tão solene, desse momento tão santo, tão sagrado, mas desse momento também que nós celebramos nessa noite. Celebramos a morte, nos lembramos da morte de Jesus e nos lembramos também que nós morremos com Ele naquela cruz, que fomos crucificados com Ele, que morremos para o pecado, que fomos sepultados juntamente com Ele, mas também trazemos a memória, também nos lembramos de que fomos ressuscitados com Ele e de que estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, reinando junto com Ele. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Somos gratos ao Senhor e te agradecemos porque fomos alcançados. E hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos família aqui nessa terra. Te agradecemos pelo privilégio de podermos participar juntos nesse lugar, como corpo de Cristo e como família. Te agradecemos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Então os diáconos vão servir você. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música e em seguida nós vamos participar. És o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício.
que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. A recompensa do Não teu... há amor igual, Jesus. Todos receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, faz um sinal com a sua mão. Aí um diácono vai deixar lá para você. Ó. Tem uma mão levantada ali. Tem mais alguém? Fica com a mão levantada. Isso. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício Isso. Muito bom. perfeito. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então vamos fazer exatamente como a Bíblia nos orienta e vamos nos examinar. Faça um exame de como anda o seu relacionamento com a igreja e como você está se relacionando com o corpo de Cristo. Se você tem tido o entendimento do que é ser igreja, do que é ser família de Deus aqui na terra, com esse entendimento, se examina. Glória a Deus. No verso 23, o apóstolo Paulo trazendo instruções à igreja de Corinto sobre o procedimento da ceia do Senhor, ele diz a seguinte afirmação: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado e moído no nosso lugar. Pode participar. Obrigado, Senhor. Te reconhecemos. Reconhecemos o teu sacrifício. Somos gratos ao Senhor. No verso 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que a ceia do Senhor é um memorial, então participamos em memória dele, entendendo que esse suco de uva, ele representa o sangue de Jesus, que foi derramado no meu e no seu lugar, e que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, feridas essas, por onde o sangue se esvaiu. Então, com essa consciência, você pode receber a sua cura. Se você tiver alguma enfermidade, se você tiver alguma dor, você pode receber agora a sua cura e sair daqui plenamente curado. Com essa consciência, participa. Glória a Deus. Graças a Deus. A Bíblia fala que Jesus, depois de participar da sua última ceia com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Vamos cantar um cântico, amém? Aleluia. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Ele me amou, me perdoou, me transformou, me libertou.
graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou. Tua graça me salvou, tua graça me salvou. Aleluia! Glória a Deus! Que culto poderoso, amém, queridos? Certamente você foi muito acrescentado, amém? Você recebeu coisas preciosas nessa noite? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria te fazer algumas indicações literárias dentro daquilo que o nosso pastor ministrou nessa noite. E o primeiro deles é Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Você vai encontrar cada um desses livros lá no nosso Verbo Shop. O segundo deles, Amor, o Caminho para a Vitória, um livro extraordinário, maravilhoso, de Kenneth Hagin. E o terceiro, esse pequenininho, mais poderoso, Como Andar em Amor, também de Kenneth Hagin. Cada uma dessas literaturas você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop. Então passa lá, adquire esses livros. Certamente você vai ser abençoado, vai crescer espiritualmente. Amém, queridos? Lá no nosso hall de entrada ali também, no Verbo Café, tem um lanche lá preparado pelo diaconato para você. Então você pode passar lá. Certamente está maravilhoso. O pessoal do primeiro culto, eu não sei nem se ainda tem lá, de tão bom que tá. Mas passa lá no Verbo Café e adquire lá o seu lanche. Certamente está maravilhoso. Você vai ser abençoado e vai abençoar também o nosso departamento de diaconato. Esse departamento que tanto nos serve, né? As matrículas do Rema estão abertas, então você que tem curiosidade, não sabe o que é o Rema, passa lá na nossa secretaria, que a nossa equipe vai te atender, vai esclarecer cada uma das suas dúvidas e você certamente vai sair daqui matriculado e a sua vida vai ser transformada pelo conhecimento da palavra que é ensinado aqui no Rema, tá bom? Glória a Deus. Então nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vá na graça e na paz, seja abençoado praticando essa palavra, em nome de Jesus. Mas antes de encerrar, o pessoal está me lembrando